Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula de estatística e vamos falar hoje sobre distribuição de frequências. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, vamos supor que você pesquise na sua sala de aula sobre a idade de cada um. E aí você pergunta a cada aluno qual a sua idade. Por exemplo, Gabi, qual a sua idade? Aí vamos supor que você responda 16 anos. Aí pergunta o outro coleguinha, qual a sua idade? O outro responde 17. E aí pergunta o outro responde 16. E o outro responde 18. E o outro responde 15, 14. Né? Ou seja, você vai coletar esses dados todos, né? E vai organizar colocando numa tabela que a gente chama de tabela de distribuição de frequências. Aí você coloca nessa primeira coluna a sua pesquisa sobre a idade. Você tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, ou seja, em ordem, para ficar mais fácil de visualizar. E aqui então você tem a frequência. O que é essa coluna da frequência? A quantidade de vezes que esse dado apareceu. Né? Então aqui apareceu 14. Então quantas vezes apareceu 14 nesse rol da pesquisa que você fez? Apareceu 10 vezes. Né? 15. Quantas vezes apareceu 15? 13 vezes. Então, na realidade, esta frequência, essa coluna aqui, é a quantidade de vezes que o dado apareceu. Quantos alunos têm esta idade? Fácil, né? E o total de pesquisados, 40. Então, assim, você começa a ter, então, esses dados organizados numa tabela. E você tem aqui a coluna de frequência relativa. O que é isso? O nome já diz, frequência relativa. É a relação que você tem da frequência com o número total dos pesquisados. 10 sobre 40. Quando você divide, então, 10 dividido por 40, aí você tem 0,25, ou seja, 25%. Aí você divide 13 por 40, você tem 32,5%. 9 dividido por 40, que é o total. Aí você tem aqui 22,5%. Aqui você tem 5%. Aqui você tem 10%. E aqui você tem 5%. Totalizando, então, aqui 100% da pesquisa. Ok? Então, isso é a frequência relativa. E a frequência acumulada? Nada mais é que o nome já diz, acumulada, foi acumulando a frequência. Você tem 10 aqui na primeira linha, né, com 14 anos. A linha de 15 anos, você soma as duas, aí você vai acumulando 10 com mais 13, 23. Aí com mais 9, 32. Com mais 2, 34. Com mais 4, 38. Com mais 2, 40. Né, totalizando justamente o número total de pesquisados. Então é muito fácil saber o significado, né, de cada coluna. E aqui nós temos a acumulada relativa, ou seja, a coluna de frequência acumulada relativa. A mesma coisa que você fez com esse aqui, é acumulado também. Ou seja, você tem a primeira linha 25%, aí quando você soma com a segunda linha, você tem 57,5%. Somando com mais 22,5%, você já vai ter 80, aí soma com mais 5, 85, com mais 10, 95, com mais 5, 100. Todos aqui, né, é porcentagem. Então, quando se trata de relativo, né, é relacionado ao total, é dividido pelo total. Então, é em porcentagem, ok? Então, para que serve essa tabela de distribuição de frequências? É justamente para você ter tudo organizado para conseguir responder perguntas sobre a pesquisa que foi feita. Por exemplo, veja essa pergunta aqui. Qual foi o total de alunos consultados? Muito bem. Então, nós vemos aqui que o total de alunos foram 40 alunos. Então, a resposta, nós temos então 40. E agora? Qual a frequência da idade de 15 anos? Então, a frequência da idade de 15 anos, 13. Né? A frequência ou
frequência absoluta, também é chamado assim, ok? Lembre-se disso. Frequência ou frequência absoluta, 13 então aqui dos 15 anos. Esse é o dado. E qual a frequência acumulada até 15 anos? Agora vamos ver a frequência acumulada até 15 anos. Então juntou essas duas. Ó, 10 com mais 13, então deu 23. Ó, até 15 anos, frequência acumulada, 23. Então temos ali as respostas. Né? É muito fácil, né? Só observar a tabela e responder as perguntas. Pode acontecer assim na prova. Vamos ver mais 3 perguntas ainda. Ó. Vejam só mais essa. Qual a frequência acumulada relativa até 15 anos? Bem, então a frequência acumulada relativa até 15 anos. Ó. Então nós encontramos aqui, 57,5%. Então vou colocar aqui embaixo. 57,5%. Né? E a outra, quantos alunos têm 15 anos ou menos? Então, quer saber a quantidade de alunos que têm 15 anos ou menos, é o total, aqui a frequência acumulada, 23. Né? Fácil, né? De responder. Qual o percentual de alunos com 17 anos ou menos? Então, 17 ou menos o percentual de alunos, ou seja, a acumulada relativa, 85%. Isso aí. Então ficou fácil de responder, tendo a tabela já completa, né? Então nós vimos aí uma pesquisa sobre a idade. Poderia ser uma pesquisa sobre, por exemplo, preferência de filmes. Você colocaria aqui tipos de filmes, né? Comédia, policial, terror, né? E outros mais, né? Desenho e assim por diante. E aí você coletava então ali as suas informações e coloca então na tabela de frequência desta maneira. Espero que você tenha aprendido bem aí, né? Foi um assunto fácil, ok? Se você ainda não está inscrito no canal, matemática fácil, professor Juarez, ok? E até a próxima aula.